Olá, historiadores! Sejam bem-vindos ao História em Menos de 10. Hoje vamos mergulhar na Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, o mais longo e um dos mais complexos conflitos civis da história do Brasil. Prepare-se para uma década de batalhas, ideais republicanos e charque sim, charque, que foi o estopim desta guerra. Vamos direto ao ponto, sem pausas. A Guerra dos Farrapos não é um evento isolado. Ela explode no período regencial, entre 1835 e 1845, um momento de extrema instabilidade no Império, com diversas revoltas regionais, como a cabanagem e a balaiada. Mas a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, tinha um motor econômico muito específico: a pecuária e o charque, a carne salgada, que era a base da economia da província. Os estancieiros, a elite latifundiária do Rio Grande do Sul, estavam furiosos. O motivo era simples: a política fiscal do Império. O charque gaúcho, o principal produto de exportação regional, era taxado pelo Rio de Janeiro, o governo central, de forma pesada, tornando-o caro e pouco competitivo. Em contraste, o charque importado, especialmente o vindo do Uruguai e da Argentina, entrava no Brasil com tarifas baixíssimas, inundando o mercado e esmagando os produtores locais. Os gaúchos se sentiam economicamente abandonados pelo governo central, que privilegiava o consumo do resto do império em detrimento da produção sulista. A isso somava-se a centralização política do Rio de Janeiro, que nomeava presidentes de província que não representavam os interesses locais. A insatisfação fervia. Os líderes desse movimento, em sua maioria grandes proprietários de terras e militares, eram liberais e federalistas, buscando maior autonomia, e logo seriam conhecidos de forma inicialmente pejorativa como farrapos ou farroupilhas. O estopim veio em 20 de setembro de 1835. Liderados por Bento Gonçalves, os revoltosos tomaram Porto Alegre, a capital da província, depondo o presidente nomeado pelo Império. O primeiro momento do conflito, no entanto, ainda não era separatista. Os farrapos exigiam a troca do presidente e a redução dos impostos. Mas a intransigência do governo central elevou o tom. Menos de um ano depois, em setembro de 1836, após a vitória decisiva na Batalha do Ceival, o general Antônio de Souza Neto proclamou a República Rio-Grandense, também chamada de República de Piratini. Bento Gonçalves, que estava preso na Bahia, foi eleito o primeiro presidente em ausência. O movimento então ganhou uma dimensão separatista e republicana. As batalhas se intensificaram, com destaque para a participação de figuras icônicas, como o italiano Giuseppe Garibaldi, que se juntou à causa farroupilha e teve um papel fundamental na expansão da revolta para o litoral. Em 1839, os farrapos realizaram um feito notável. Sob a liderança de Garibaldi e David Canabarro, eles capturaram 2 navios imperiais no Rio Grande do Sul. Em uma operação audaciosa e de logística complexa, eles transportaram esses navios por terra até a Lagoa dos Patos e depois para o Oceano Atlântico. O objetivo era levar a guerra para a província de Santa Catarina, onde proclamaram a República Juliana em Laguna. Essa conquista deu aos farrapos controle sobre uma faixa costeira estratégica. No entanto, o sonho das 2 repúblicas separadas não durou muito. A Marinha Imperial Brasileira, superior e comandada por oficiais experientes, rapidamente retomou Laguna, desmantelando a República Juliana e forçando os líderes farroupilhas a recuar. Com a maioridade de Dom Pedro II em 1840,
o Império finalmente começou a concentrar esforços para pacificar o país. O barão de Caxias, Luís Alves de Lima e Silva, um militar de grande competência e futuro duque, foi enviado ao sul. Caxias combinou estratégia militar com diplomacia. Ele cercou os farrapos, venceu batalhas importantes e, crucialmente, iniciou negociações. O momento mais sombrio da Revolução foi o massacre de Porongos, em 1844. Os lanceiros negros, escravizados que lutavam ao lado dos farrapos sob a promessa de liberdade, foram emboscados e massacrados. Há fortes indícios de que o próprio comandante Farroupilha, David Canabarro, teria facilitado o ataque imperial em um ato de traição para enfraquecer a ala mais radical e abolicionista do movimento. Esse evento, muitas vezes esquecido ou romantizado, revela o caráter ambíguo da Farroupilha, um movimento de elite que usava a promessa de liberdade como ferramenta de guerra. Cansados de 10 anos de guerra e com o Império finalmente oferecendo concessões, os líderes farroupilhas aceitaram a paz. O conflito terminou em 1º de março de 1845, com o Tratado de Poncho Verde. O acordo foi um sucesso político para os farrapos. Eles conseguiram anistia total, a incorporação de seus oficiais ao exército imperial com manutenção de patentes, a devolução de terras confiscadas e, o mais importante, o aumento da tarifa alfandegária sobre o charque estrangeiro. As reivindicações econômicas originais foram, finalmente, atendidas. A única grande falha foi a promessa de alforria dos escravizados que lutaram pelos farrapos, que foi amplamente ignorada ou mal cumprida. A Revolução Farroupilha, portanto, não resultou em um Brasil separado, mas sim em uma vitória política para a elite gaúcha. A Farroupilha deixou um legado de identidade forte no Rio Grande do Sul, mas também solidificou a posição de Caxias como um herói nacional, o pacificador do Império. Mais do que isso, as experiências e as lideranças forjadas neste conflito, tanto no lado imperial quanto no Farroupilha, foram cruciais para o futuro do Brasil. E é aqui que entramos no nosso próximo gancho, a unificação do Brasil pós-revoltas, garantida por figuras como Caxias e, mais tarde, o Conde Deu, seria fundamental para o maior conflito internacional do Brasil no século XIX. Muitos dos oficiais que lutaram na Farroupilha, de ambos os lados, se reencontrariam 20 anos depois, lutando lado a lado contra um inimigo externo. Se você quer entender como a experiência militar brasileira foi testada ao extremo e como o Brasil, a Argentina e o Uruguai se uniram para enfrentar a ambição do Paraguai de Solano Lopes, não perca nosso próximo vídeo. Clique aqui no card ou no link da descrição para conferir nossa análise completa sobre a Guerra do Paraguai, o conflito que redefiniu a geopolítica da América do Sul.